Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reforma Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. Isso mesmo! E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo teológico, seguindo o fio da meada dos episódios anteriores. E se você quer aprender teologia com qualidade de forma gratuita, já fica o convite para acompanhar nossas playlists. Não esqueça de se inscrever no canal. Hoje a gente mergulha de novo no livro Somos Todos Teólogos, continuando a nossa conversa sobre a doutrina de Deus. Exato. Vamos explorar uma distinção que o autor faz que é fundamental: os atributos de Deus. E mais especificamente, o que são os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Parece um tema denso, né? Mas é fascinante. Totalmente. Então, para começar, por que é tão importante a gente parar para entender os atributos de Deus? Conhecer alguém, a gente precisa entender as características dessa pessoa. Certo. Ele até usa uma analogia bem simples, a da carteira de motorista. Para identificar alguém, você olha a cor dos olhos, do cabelo, a altura. As características, os atributos da pessoa. Exatamente. Da mesma forma, para entender quem é Deus, a gente precisa analisar os atributos dele. E o livro já começa dividindo tudo em duas grandes caixas, que parecem técnicas, mas são muito reveladoras. Os comunicáveis e os incomunicáveis. Exatamente. Tá, vamos começar por aí. Comunicável. A primeira coisa que me vem à mente é tipo doença. Algo que se pode passar para outra pessoa. A ideia é essa mesmo? É precisamente essa analogia que o texto usa, é perfeita. Os atributos comunicáveis são aquelas qualidades do caráter de Deus que ele, por assim dizer, transmite ou compartilha com a gente. Tá, tipo o quê? Coisas como amor, bondade, justiça. A gente consegue refletir essas qualidades. Claro, de forma imperfeita, mas a capacidade tá lá. Entendi. E os incomunicáveis, então, seriam os que ficam só com ele, características que, por definição, uma criatura como nós não pode ter. Isso. São os atributos que definem a própria essência do que significa ser Deus. Se ele comunicasse isso para uma criatura, ela deixaria de ser criatura? Deixaria de ser criatura e se tornaria outro Deus, o que é uma impossibilidade. É aqui que está a diferença fundamental entre criador e criatura. E é por aqui, por esse abismo, que a nossa exploração tem que começar. Então vamos lá. Começando pelo mais distante, pelas características de Deus que são totalmente estranhas à nossa experiência. O livro começa com uma que, eu confesso, soa meio contraintuitiva. Qual? A simplicidade de Deus. Isso não dá a impressão de que ele é, sei lá, básico? Menos complexo que a gente? É uma reação super lógica, porque a gente usa a palavra simples para descrever coisas fáceis, né? Descomplicadas. Exato. Mas, no sentido teológico, a simplicidade divina é um conceito de uma profundidade, assim, imensa. Significa que Deus não é composto de partes. Partes? Como assim? Nós somos. A gente tem um corpo, uma mente, emoções, órgãos distintos. Somos uma montagem de peças. Deus não. Ele é um todo, perfeitamente unificado, indivisível. O que isso quer dizer na prática? Se ele não tem partes, como é que os atributos se relacionam entre si? Ah, aqui é que a coisa fica muito interessante. Pra gente, os atributos são qualidades que nós temos. Eu tenho amor, mas eu não sou amor. Certo, é uma característica minha. Em Deus, não é assim. Ele é os seus atributos. A onipotência dele não é uma parte separada da santidade dele. A onipotência dele é santa. A justiça dele não é separada da sabedoria. A justiça dele é sábia. Nossa, peraí. Então, um atributo define o outro. Exato. Cada um qualifica e permeia todos os outros numa unidade perfeita. Ele não pode ser mais amoroso num momento e menos justo no outro. Ele é tudo o que ele é, totalmente, o tempo todo. Entendi. Não é um painel de controle com várias alavancas que ele mexe. É tipo uma única fonte de luz que já tem todas as cores perfeitamente integradas. Ótima analogia. E essa ideia de unidade total nos leva ao que o autor chama de diferença suprema entre Deus e nós. Um conceito com um nome bem específico.
aceidade. Aceidade vem do latim ace, que significa de si mesmo. E aqui, olha, está o núcleo de todos os atributos incomunicáveis. De si mesmo. Aceidade significa que Deus possui em si mesmo a razão e o poder da sua própria existência. Ele não depende de nada, não deriva de nada, não foi causado por nada, ele simplesmente é. E nós somos o exato oposto. O completo oposto. Nós somos seres derivados, condicionais, dependentes. A gente depende do ar, da comida, das relações. O texto de Atos que é citado diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nossa dependência é total. Total. E a percepção que o autor quer provocar aqui é fascinante. Muitas vezes a gente vê nossa dependência como uma fraqueza, uma falha a ser superada. Sim, a cultura valoriza a independência. Pois é. Mas a teologia apresentada aqui diz o contrário. Nossa dependência não é um defeito, é o nosso design. Só quando a gente entende a total autossuficiência de Deus, a aceidade dele, é que a gente pode fazer as pazes com a nossa total dependência. Essa perspectiva muda tudo. E essa ideia de autossuficiência sempre foi um ponto de atrito na filosofia, né? O livro até menciona o argumento famoso do John Stuart Mill, que o Bertrand Russell também usou. Sim, é o ataque clássico. O argumento é o seguinte: se todo efeito precisa ter uma causa, então Deus também precisa ter uma causa. E se Deus tem uma causa, ele não é o fim da linha. A gente tem que perguntar: quem causou Deus? Parece um checkmate lógico. Parece, mas tem uma falha sutil no argumento. Que é? Uma falha crucial. A lei da causalidade não afirma que tudo tem uma causa. Ela afirma que todo efeito tem uma causa. Ah, todo efeito. Exato. A pergunta-chave, então, é: Deus é um efeito? E a resposta da teologia clássica é não. Ele é, por definição, a causa não causada. Ele é eterno, autoexistente. O livro conta aquela historinha do menino na floresta, né? Sim. Que pergunta pro amigo de onde vieram as árvores, as flores, e o amigo sempre responde: Deus as fez. Aí no final, ele pergunta: e de onde veio Deus? E o amigo, para parecer inteligente, solta: Deus criou a si mesmo. O que é um absurdo lógico, como o autor aponta. Para criar a si mesmo, ele precisaria existir antes de existir. É impossível. Exatamente. A distinção que o texto martela é que Deus não é autocriado, que é impossível, mas sim autoexistente. A existência dele não é um evento que aconteceu, é um estado permanente. E essa autoexistência, essa aceidade, é a fonte de outros atributos incomunicáveis, como a eternidade, a imutabilidade. Perfeito. Por ser autoexistente, ele não tem começo nem fim. E por ser eternamente o que ele é, ele não pode mudar. Nós mudamos o tempo todo. Ele é a rocha imutável. Certo. Então, esse é um quadro de Deus que é impressionante, quase intimidante na sua singularidade. O que levanta uma questão enorme que o capítulo seguinte aborda de frente. Que é: se Deus é tão fundamentalmente diferente, o que pode significar a instrução bíblica, lá em Efésios, para sermos imitadores de Deus? Parece uma contradição. E seria se não fosse pela outra categoria de atributos. É aqui que o autor constrói a ponte sobre aquele abismo que a gente acabou de contemplar. A imitação se torna possível por causa dos atributos comunicáveis. Ah, agora voltamos para eles. Sim, são aquelas qualidades do caráter divino que, por sermos feitos à imagem dele, a gente tem a capacidade de refletir. Não podemos ser autoexistentes, mas podemos refletir seu amor. Não podemos ser onipotentes, mas podemos espelhar sua bondade. Ok, mas aqui vem a primeira dificuldade que eu encontrei no texto. O primeiro atributo comunicável listado é a santidade. Peraí, a gente acabou de falar que essa separação, a transcendência de Deus, são a essência do que é incomunicável. O autor está se contradizendo. Essa é a pergunta certa a se fazer, porque revela uma nuance crucial. A palavra santo na Bíblia carrega 2 significados principais. Ok. O primeiro é de fato incomunicável. Refere-se a essa grandeza transcendente, a alteridade de Deus. O fato de que ele está numa categoria completamente diferente de tudo. Nesse sentido, só ele é santo. E o segundo sentido, o que a gente pode imitar? O segundo sentido é ético e moral. Refere-se à pureza absoluta, à perfeição do caráter dele.
É nesse sentido que a ordem é dada. Sede santos, porque eu sou santo. Ah, entendi. É sobre pureza moral. Exato. Somos chamados a refletir a pureza moral de Deus. O texto nos lembra que o Espírito Santo tem esse nome justamente porque sua obra principal é a nossa santificação, ou seja, nos conformar cada vez mais ao caráter puro de Cristo. Faz todo sentido. Mas e essa é uma ressalva vital no livro. Mesmo no nosso estado final, glorificado, ainda seremos criaturas. Seremos criaturas perfeitamente santificadas, mas a distinção entre Criador e criatura permanece para sempre. Isso esclarece muita coisa. A partir daí, o livro percorre outros atributos morais, como amor, bondade, justiça. A discussão sobre justiça, misericórdia e graça me pareceu bem densa. É um ponto onde a precisão é fundamental. A justiça de Deus, primeiro, não é um padrão externo que ele segue. O próprio caráter reto dele é o padrão. Certo. A distinção chave que o autor faz é esta. A graça e a misericórdia operam fora da categoria de justiça, mas não entram na categoria de injustiça. Uau! Isso parece um nó teológico. Como a gente desembaranha isso? O autor ajuda a gente a visualizar. Pense num juiz. A justiça é o juiz aplicar a lei perfeitamente. A injustiça é o juiz violar a lei. Ok, claro. Agora pense num perdão presidencial. O perdão não é exigido pela lei, na verdade ele a suspende. Então não é um ato de justiça estrita. Não é. Mas ele também não viola a lei porque é uma prerrogativa legal do chefe de Estado. Não é um ato de injustiça. É uma ação de outra natureza, que opera num plano superior. A misericórdia e a graça de Deus são assim. Elas não são devidas, mas também não são injustas. Exato. São dons espontâneos que transcendem a lógica do mérito. Poderosa do texto. Qual delas? Não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Ah, sim. Essa frase vira a nossa intuição de cabeça para baixo. A gente pensa que nossas ações definem quem somos. E não é. O livro argumenta que é o contrário. Quem somos define nossas ações. Nossas ações pecaminosas não são a causa do nosso problema, são o sintoma de um caráter interior corrompido. Pecamos porque nossa natureza é pecadora. O problema é mais fundo do que as ações. Exatamente. E é por isso que a solução não é só uma modificação de comportamento, mas uma transformação interna do nosso ser, operada pelo Espírito Santo, que então e só então resulta num comportamento exterior diferente. Para fechar a lista de exemplos, temos a sabedoria. De novo, algo que a gente associa com conhecimento, ter um QI alto. Mas a perspectiva bíblica que o autor resgata é bem diferente. A sabedoria não é primariamente sobre o que você sabe, mas sobre como você vive. Como assim? A frase de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a chave. Ela redefine a sabedoria não como acúmulo de informações, mas como uma habilidade de vida, uma arte de viver de forma piedosa, alinhada com a realidade de Deus. Então o objetivo de adquirir conhecimento, nessa visão, é se tornar sábio, ou seja, viver bem. Viver de uma maneira que agrada a Deus. É isso. E ela é comunicável porque somos ativamente encorajados a buscá-la. Precisamente. A carta de Tiago diz explicitamente que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a concede liberalmente. Deus é a fonte de toda sabedoria e Ele nos convida a beber essa fonte. É um convite aberto. Recapitulando tudo isso, a jornada que o livro nos propõe é notável. A gente começa com Deus quase alienígena na sua autossuficiência, criando uma distância infinita. Sim. E então, através dos atributos comunicáveis, essa distância é atravessada por um convite à imitação, adorar a Deus pelo que Ele é e que nós nunca seremos, e ao mesmo tempo ter um propósito claro de refletir o que Ele compartilha conosco. Essa distinção nos salva de dois grandes erros. O primeiro é a arrogância de tentar ser Deus, de buscar para nós o que é incomunicável, poder, independência, autossuficiência. E o segundo? O segundo é o desespero de achar que não podemos refletir nada dele,
que estamos irremediavelmente distantes. A perspectiva do Evangelho nos coloca no nosso devido lugar, criaturas radicalmente dependentes, mas que foram criadas e redimidas com um propósito sublime de espelhar a beleza do caráter do seu Criador. Se você gostou dessa análise profunda, não deixe de explorar nossas playlists aqui no canal, onde continuamos a estudar outros grandes temas e livros. Exato! E para não perder os próximos capítulos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E se você quiser ter o livro Somos Todos Teólogos para acompanhar com a gente, use o nosso link de afiliado que está na descrição. Comprando por ele, você não paga nada mais e ainda ajuda este projeto a continuar. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!